Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Estamos em nosso episódio de número 77 e hoje nós vamos falar sobre religiosidade no Espiritismo. Como e quando me torno verdadeiramente espírita? Eu preciso frequentar um centro espírita toda semana? Quais são os rituais do Espiritismo? Então, vamos estudar? Para começar mais um episódio, vamos deixar os agradecimentos aos parceiros, à Escola de Música Rádio Café Music e ao estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast, o de hoje também. Siga eles lá no Instagram, @Rádio Café Music e @Estúdio Rádio Café. Aproveite! Siga também o nosso Instagram, @Espiritismo Simples. Aproveite, se você está ouvindo pelo Spotify, Deezer, Google Podcasts, clique no botão para seguir e aí você já não perde mais nenhum novo episódio. E por fim, se inscreva no nosso canal no YouTube. Digita lá na busca, Podcast Espiritismo Simples. Se inscreva lá. Vamos então hoje trazer um tema, sobre religiosidade no Espiritismo. E esse tema, na verdade, ele é um compilado de muitas das perguntas que às vezes vocês acabam mandando, ou na caixa de mensagens, ou quando a gente abre aquela caixinha de perguntas sobre temas, Então é comum que a gente escute as pessoas querendo entender exatamente quando que elas conseguem perceber que são de fato espíritas, como que tem algum ritual de passagem, se elas precisam de fato frequentar um centro espírita toda semana, se tem algum ritual que o espírita deve fazer sempre, coisas desse tipo, e a gente vai entender primeiro um pouquinho sobre de onde que surgem essas dúvidas, por que desperta isso na gente, da gente querer identificar isso no espiritismo, e aí responder de fato as perguntas em si, se sim, se não, beleza? E aí, para começar, estava aqui matutando, levantando alguns pensamentos, tentando entender de onde que surgem essas dúvidas, e aí a gente até trouxe em algumas outras oportunidades aqui, falando sobre a nossa formação religiosa, especificamente falando do Brasil, Essa nossa formação religiosa, ela acaba nos levando a pensar que o Espiritismo como mais uma das religiões que a gente tem no planeta. Então a gente coloca todo mundo no mesmo balaio, como o Espiritismo, como a Igreja Católica, como qualquer religião protestante, alguma outra religião espiritualista. Então é comum que a gente coloque todos eles dentro de um mesmo grupo, dentro de um mesmo círculo, do círculo da caixinha das religiões. E tudo bem, faz parte, o Espiritismo ele é também religião, mas ele não é exatamente só religião, Ele é religião, ele é filosofia, ele é ciência, então ele tem traços religiosos, mas não é exatamente cravado assim, é mais uma das religiões. Mas beleza, então, a gente coloca todos eles num mesmo grupo. Mas o que isso quer dizer, o que isso significa, o que a gente pode pensar a partir daí? Muitos dos espíritas de hoje, e a gente percebe um crescimento da doutrina espírita, do aumento de pessoas que acabam simpatizando ou até mesmo seguindo a doutrina, elas têm uma formação religiosa, em sua maioria católica ou protestante, até de outras também religiões espiritualistas, Então, a partir disso, quando a gente deixa uma religião que já tem alguns processos e tem rituais muito bem definidos e que, querendo ou não, interferem na nossa cultura, nós procuramos entender o que a nossa atual religião, Então, se a gente acaba adotando o Espiritismo, o que o Espiritismo faz no lugar do que eu já era acostumado antes? O que o Espiritismo age, pensa sobre determinados temas ou eventos que são da minha religião antiga? Isso é muito comum, Então, a gente procura saber, por exemplo, a gente abre lá o nosso podcast, o Instagram, e recebe como é que a quaresma do espírita é pecado se eu não ficar frequentando o centro espírita sempre? O que o espírita faz no Natal? Essa também é uma bem clássica. O espírita come carne na Sexta-feira Santa? Então, são perguntas que a gente percebe. Qual que é a origem? Aqui, em sua maioria, são perguntas relacionadas ao catolicismo, Então, a questão da Semana Santa, a questão do Natal, se existe da mesma maneira que o Natal do católico é igual ao do espírita e vice-versa, essa questão da obrigação, ou nem pode-se dizer uma obrigação, mas da importância que o católico apresenta sobre
o tema de você frequentar a igreja aos domingos, né? É algo importante. Então, vem desses pontos. A gente traz essa bagagem e tenta replicar para compreender se o Espiritismo pensa igual. E aí, a gente percebe, né, que são esses temas trazidos de outras religiões. Isso é super comum, isso é super normal. E aí as perguntas que chegam no podcast são justamente sobre esses temas. O Kardec, o nosso querido Allan Kardec, ele tentou apresentar ali, acho que até consciente sobre isso, ele tentou apresentar ao máximo ali uma doutrina que não tinha rituais, que evitava os símbolos, para que essa mensagem principal fosse a essência, né, e não a forma. Falando até sobre símbolos, não necessariamente dos rituais, mas os símbolos, é engraçado. Quando a gente procura na internet, por exemplo, os símbolos do catolicismo, símbolos de qualquer outra religião, a gente encontra alguns sinais desses. Quando a gente procura qual que é o símbolo do espiritismo, exatamente, fica esse silêncio. A gente não tem direito um símbolo assim super definido. A gente consegue até encontrar alguns que indicam lá um cacho de uva, né, como se fosse uma videira, indicando algumas coisas assim, mas não é totalmente decretado. E também tem grandes raízes, tem grandes formações e interferências da nossa cultura, a cultura brasileira, que tem um papel fundamental para a divulgação do espiritismo. Então, a gente não tem esses símbolos, a gente não tem esses rituais. E como eu disse um pouquinho antes, Kardec ele tentou apresentar ao máximo justamente essa questão de que o essencial, o principal é a mensagem, a principal mensagem seria a essência e não a forma como que ela se apresenta, né? Então, que valesse mais a nossa intenção, a nossa prática de bom coração e menos a forma como aquilo é apresentado. Isso é algo que Kardec descobriu? Não. Kardec foi essencial, importantíssimo em diversos temas, mas isso daqui não é uma descoberta dele. Ele apenas reforça uma mensagem que era do próprio Cristo. Mas de onde? Quando que Cristo disse que era para a gente não negar os símbolos, que era para a gente evitar qualquer formação, qualquer relação que valorizasse muito mais a forma do que a essência? Cristo não nega os símbolos, ele não acaba repudiando algo assim, mas ele valoriza muito mais sim a essência do que a forma. E onde a gente encontra isso? Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 5, ele diz assim: "E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa." Então aqui é um exemplo clássico, acho que a gente até já trouxe em outros episódios essa passagem, que mostra ali, né, como que Cristo acabava criticando essa imagem de alguém que quer mostrar que é religioso, que tem fé, que quer mostrar para os outros que acredita mesmo em Deus, que é um seguidor do Cristo ou de qualquer outra intenção religiosa, né? Então, que a gente não seja hipócrita, que a gente não fique ali querendo se mostrar como alguém super religioso, elevado espiritualmente, aí trazendo para o nosso lado do espiritismo, né? A gente tem esse movimento, essa tendência, né? Ah, você é espírita? Nossa, então você deve ser super elevado espiritualmente. E no final das contas isso não quer dizer absolutamente nada, a gente só procura entender um pouquinho melhor algumas questões que pra gente faz sentido, né? E não quer dizer que somos melhores do que os outros. Volto a falar, tem algum problema a criação dos símbolos e rituais? Claro que não. A gente cria isso para que as coisas também façam sentido para nós. Mas o risco disso é que a gente se apegue aos símbolos e aos significados e ter isso como muleta. Como assim? Vou trazer um exemplo aqui, ó. Quando a gente tem algum objeto da sorte, tipo uma peça de roupa, uma meia, alguma coisa que a gente gosta de usar em momentos decisivos na nossa vida, em dias importantes. É imprescindível que naquele dia a gente use essa meia da sorte, esse colar da sorte. E aí, o que eu venho trazer para a gente refletir e se a gente perder essa meia? E se ela desbotar? Se ela furar? E se a gente perder o nosso colar? Se ele cair no banho e a gente saiu de casa naquele dia importante sem o colar da sorte? Tudo vai dar errado?
tudo vai perder o valor? Claro que não. A gente cria isso dentro da nossa cabeça e também nos acomodamos nessa muleta e seguimos assim por ser conveniente para nós. Então a gente deposita até mesmo a nossa fé, aquilo que a gente acredita que vai dar certo, numa questão material, né? O ponto que era para falar nem era necessariamente sobre a matéria, mas sobre os símbolos, de como a gente não deve utilizar algumas coisas como muletas. Onde que eu quero chegar? Em mostrar que no aspecto espiritual, a gente não precisa de nada ou de ninguém para nos conectarmos com Deus e com o plano espiritual. Nesse único aspecto, na nossa vida, aí sim a gente pode falar que somos autossuficientes, porque a gente não precisa de nada ou de ninguém para nos conectarmos com um plano maior. A gente precisa só de nós, a gente só precisa de concentração, a gente só precisa de um momento de olhar para dentro de nós mesmos, né? Isso explica e também responde a segunda pergunta do podcast, né? Se precisamos frequentar um centro espírita toda semana. A gente falou isso, acho que no episódio sobre a pandemia, se eu não estou enganado, né? Então muitas pessoas acabaram ficando um pouco aflitas, porque, vamos pensar nos católicos, que têm o hábito sim, ali sempre de estar frequentando a igreja católica, aos domingos, ou que seja, qual dia que costumam ir. Então, se essa questão se perderia, a fé se perde se eu não costumo frequentar a igreja sempre? Não vai se perder. Da mesma forma que, para o espírita, isso também não acontece, se ele acaba pensando que não consegue frequentar um centro espírita. E aí, né, falando exatamente, respondendo a questão, se a gente precisa mesmo frequentar um centro espírita toda semana, não, a gente não precisa, porque Deus não está somente lá, Ele está em todo lugar e nós não temos a obrigação de frequentar as palestras religiosamente, todos os domingos, sábados, nos mesmos horários. Mas a gente pode fazer isso? É algo que eu gosto de fazer? A gente pode? Claro, com toda certeza. Se te faz bem, se te faz ser alguém melhor, não tem problema, tá tudo certo. Mas a gente não tem essa obrigação. Não é algo que está escrito, não é algo que Kardec falou. Olha, se você não for num centro espírita, você tá lascado. Não estou dizendo que as outras religiões dizem isso. Estou querendo falar somente sobre a nossa. E aqui eu chamo a atenção para mostrar como, novamente, esse é um ponto que a gente compara com outras religiões, né? A gente pensa nas missas aos domingos, a gente pensa nos cultos semanais das outras religiões. O que o Espiritismo, então, vai nos exigir? É tanto livre assim? Então a gente não precisa fazer nada? Tá tudo certo? É uma religião que eu faço o que eu quiser? Então, indiretamente, o Espiritismo ele nos exige estudo e caridade. O estudo para que a gente compreenda a mensagem, para que as coisas façam sentido, né? Que a gente não fique boiando quando vai ler algum trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, alguma questão do Livro dos Espíritos. E do outro lado, a caridade para colocar a teoria em prática, né? A teoria do estudo em prática. Então, como que a gente faz isso? Como é que a gente aplica essas duas questões? A gente pode, então, colocar aquele curso de médiuns, que às vezes alguma pessoa pode fazer, o curso espírita do seu centro, em ação. Isso aí a gente aplica tanto a questão do estudo, quanto a prática da caridade, daquilo que a gente aprende. Então, aquilo que a gente escuta nas palestras, nos podcasts, lê nos livros do Chico Xavier, para a gente aplicar e fazer funcionar de verdade. Ainda sobre o valor religioso, né, na nossa cultura, a gente falando aqui do Brasil, a gente tem alguns feriados religiosos que são próprios ali da Igreja Católica. Nós, por não sermos católicos, a gente não precisa se incomodar nada com isso. Se o santo para você não faz sentido, se aquele valor celebrado não te agrada, a gente pode ressignificar, não tem problema. A gente pode utilizar essa data para cuidar de si próprio, né? Cuidar do próximo, cuidar do outro, cuidar da família, exercer a caridade. Então, falando inclusive de algumas religiões protestantes, eu acho muito interessante que algumas, elas acabam fazendo essa questão de ressignificar as coisas, né? Então, pegando o feriado do Carnaval, algumas dessas religiões protestantes utilizam esse período para fazer alguns retiros religiosos que são edificantes, que tornam as pessoas melhores, que nos conectam com nós mesmos. Então, que eu questiono, o que seria isso se não fosse uma prática meditativa? Que o budismo também sustenta, né? Esse ato penitencial do catolicismo, de pensar ali onde que eu errei, onde eu estou falhando.
É o conhecer a si mesmo, do Sócrates, que o Espiritismo também tanto valoriza, né? Olhar para dentro de si, pensar o que eu estou fazendo, qual que é a minha postura, qual a minha relação com o outro, comigo e com o mundo. A partir daí, tendo a ideia de imaginar uma prática constante, bem definida do Espiritismo, o que a gente tem hoje de mais concreto, né? A gente tem o Evangelho no Lar e a aplicação dos passes, que aí sim exigem algo mais próximo do que seria uma frequência. Só que essa justificativa, para ter uma frequência, ela não é religiosa, mas sim uma questão física e de energia. O Evangelho no Lar ele tem essa proposta de energização positiva do nosso ambiente doméstico, das pessoas que ali habitam. Então, da mesma forma que o tratamento espiritual com os passes acabam fazendo isso, porque a gente está falando de energia, de física, por isso a importância da constância. Como eu vou explicar isso de uma forma um pouquinho mais simples, né? Essa é a ideia do podcast. Um exemplo, sabe um dínamo? Sabe o que é um dínamo? Aquela peça que ela gera energia a partir do movimento, do atrito. Ela era bem comum em algumas bicicletas mais antigas, né? Então, com algumas pedaladas que você dava, acendia uma lanterna da bicicleta, né? A luzinha, o farolzinho. Isso acabava sendo gerado a partir do movimento, do atrito. Então vamos pegar esse exemplo do dínamo, né? Vamos pensar que por uma questão de energia, para que essa luz não se apague, é importante a frequência, né? Qual que é a frequência ali no caso da bicicleta? A pedalada. O Evangelho no Lar, ele tem esse poder. Nós damos um gás ao realizar o Evangelho no Lar em casa e uma semana depois, quando essa luz já está quase apagando, a gente faz de novo. Então, é como se cada Evangelho no Lar fosse uma pedalada. A gente pedala uma semana, depois dá mais uma pedalada e essa luz se sustenta. O tratamento espiritual com o passe, ele nos equilibra, nos energiza com bons fluidos. E apesar de parecer algo que seria religioso, ele não tem essa proposta. Mas é necessária ainda assim a frequência. Por isso que a gente vai ao centro espírita, vai tomar o passe, ele fala, então você vem aqui, durante 3 semanas, para que você consiga ser energizado. Então, é importante que tenha frequência para que essa luz não se apague, para que o tratamento tenha sentido e continuidade. Como eu falei, o Evangelho no Lar poderia entrar nesse mesmo sentido. Toda semana a gente tem um pouquinho de luz, tem um pouquinho de luz, tem um pouquinho de luz, e a gente, com um pouquinho de luz por semana, a gente mantém sempre a luz acesa. Daí falamos de fluidos, de energia, a gente também se lembra da água fluidificada. É uma água benta? Depende de como você entende o que seria água benta. Mas a água fluidificada é utilizada como um meio de transferência de energia do plano espiritual para o plano material. A água, a gente sabe, a gente aprendeu isso aí na escola, no 6º ano, no 5º ano, que ela é um excelente condutor de energia. Então, é uma substância que ela é propícia para a energização espiritual. Por conta disso, os nossos espíritos amigos, que não são bobos nem nada, eles se utilizam da própria água, por ser um meio fácil para a atuação dessa transferência de energia. Então, eles transferem essas boas energias para a água, que pode nos auxiliar como? Com as nossas necessidades físicas ou mentais e espirituais. Voltando até um pontinho, falando de Evangelho no Lar, né? Algumas pessoas perguntam, é obrigatório fazer Evangelho no Lar em casa? Eu sou espírita, então todo espírita tem que fazer Evangelho no Lar? Não, não é obrigatório. Agora, o que é importante começou, termine, né? Continue a fazer. Se a gente fala que faz Evangelho no Lar, e aí faz numa semana, 2 não. Aí faz numa semana que tá tendo um problema. Aí na outra, vou viajar, vou passear, já não vou fazer mais. Na outra, porque tem jogo do meu time, eu já não quero fazer. Então aí já não tem muito um sentido, né? Porque é necessária então a importância de se cuidar de nós mesmos. Essa energia que a gente traz para nós mesmos. Os mais beneficiados disso tudo somos nós. Então, que a gente mantenha, que a gente tenha frequência. Se começou, se tem a proposta de fazer em casa, faça mesmo, semanalmente. Ou tem gente que faz até por mais vezes na semana, melhor ainda, né? É uma reenergização que você traz para você, para os seus familiares, para a sua casa, para o seu bairro, para a sua rua, para tudo. Respondendo então a primeira pergunta lá do nosso podcast, então, quando é que eu me torno espírita de verdade, né?
como que eu faço isso? Então, aí trazendo até para um lado, se existe algum ritual de passagem, vamos pensar como se tivesse um batismo, algum batizado, né? Existe isso? Existe esse ritual? Não tem esse ritual. E como que a gente se identifica como espírita? Simplesmente quando a gente faz a prática do bem, quando a gente se identifica com os valores que o espiritismo passa. Acho que um ponto essencial que a gente pode perceber se a gente é espírita ou não é se a gente acredita na questão da reencarnação, esse valor de que a vida ela não se termina, não se esgota. Esse é um ponto essencial do espiritismo. Mas não tem uma passagem, não preciso ficar estudando talvez por 1 ano para eu falar que eu sou espírita. É importante que se estude sempre. O espírita está sempre estudando porque reconhece que somos muito pequenos e menor ainda é o nosso conhecimento. Então, não tem exatamente uma passagem, um curso exatamente que vai nos colocar como pronto, habilitados para falar por aí na rua que eu sou espírita. Por fim, gostaria de deixar também aí a mensagem de que o aspecto religioso, ele não é ruim. Que não fique alguma dúvida sobre isso, né? Então, que a religião, ela não é um ponto negativo, né? A gente falou sobre isso no podcast sobre o ateísmo. A questão religiosa, ela não quer dizer necessariamente que alguém que não é evoluído ou que alguém que é muito apegado a alguns valores e não consegue perceber a essência. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A religião nos direciona, a religião nos dá caminhos. A gente só tem que utilizar sempre da melhor maneira, de um modo racional. É a fé raciocinada, né? Que tanto Kardec falava. E assim, encerramos mais um episódio do nosso podcast. Os trabalhos técnicos mais uma vez foram feitos por Fernando Teixeira. Este é o Espiritismo Simples. Eu sou Bruno Sereno. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.